Graça e paz, meus amados irmãos, vídeos devocionais, esse é o número 44, pastor Herbert Almeida, da IMUB de Ferraz, São Paulo. A importância de crer no Evangelho de Deus. Lucas 16 e 17 diz assim: A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Bom, Jesus estava dizendo para os fariseus que a observância da lei e aquela necessidade de obedecer à lei, de se esforçar para obedecer à lei e ter aquele sentimento que cumpriu a lei de Deus para merecer entrar no reino dos céus, que aquele conceito vigorou até João. Que João ele está se referindo? A João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus, que anunciou que Jesus viria, que Jesus chegaria no mundo. Então, isso significa que aquela ideia de obedecer à lei, de observar a lei, de aquele conceito que foi implantado com a lei de Moisés e o culto israelita e depois o culto judaico após o cativeiro da Babilônia, tudo isso funcionou até João Batista. O que significa que depois de João Batista, o que se tem que fazer para entrar no reino dos céus? Esta é a pergunta. Se até João precisava obedecer à lei e tinha que ser exigente, tinha que ser correto, tinha que ser esforçado, como Jesus disse, é preciso se esforçar para entrar no reino. Esse era o conceito. Jesus disse, mas agora mudou, agora é diferente. Precisa crer no Evangelho do Reino de Deus. Precisa crer na mensagem que está sendo anunciada desde João, a partir de João o Batista, para entrar no reino dos céus, no reino de Deus, para ter o Espírito Santo permanente em seu espírito, em sua alma, em seu coração, é preciso obedecer o Evangelho, crer no Evangelho, conhecer, entender o Evangelho. Veja como então é importante e importantíssimo conhecer o Evangelho de Cristo, porque é nele que se revela a verdade a respeito de Deus, da vontade de Deus, como podemos viver uma vida para agradar a Deus, como Deus quer ser conhecido, como Deus quer ser servido. Está revelado no Evangelho de Cristo. Então não é mais pela observância da lei, ou pelo ritualismo, pelo cerimonialismo da religião judaica. Jesus disse que para entrar no reino agora é através da fé no Evangelho de Cristo. Romanos 2,16 confirma isso. Paulo diz assim, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Veja como é radical o conceito que Cristo implantou na terra. Os segredos dos homens, de todos os homens, serão revelados mediante o Evangelho, conforme o Evangelho, ou seja, é o Evangelho que vai ditar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que Deus se agrada e o que Deus não se agrada. É o Evangelho, né? Inclusive o apóstolo Paulo também fala que serão banidos da presença de Deus todos aqueles que não creram e não obedeceram o Evangelho de Cristo. Por isso é que nós falamos que é importante crer no Evangelho de Deus. O pensamento do dia é uma frase de um pregador
inglês de Yorkshire. Ele foi um dos maiores pregadores da terra. O livro dele chama Apóstolo da Fé. Se você conseguir, você vai ficar escandalizado com este homem. Ele chamava Smith Wigglesworth. E ele disse assim: a palavra de Deus salvará a nossa alma, vivificará o nosso corpo e iluminará a nossa mente. Deus te abençoe.